Graças e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Em decorrência do período de quarentena, os irmãos já estão sabendo, nós mudamos o nosso tema da Escola Bíblica e temos pensado pequenos livros da Escritura. 2 domingos atrás fizemos Filemão, domingo passado fizemos Obadias e hoje iremos fazer 3 João. E eu te convido a já ir abrindo a sua Bíblia em 3 João. Se você quiser pegar a sua Bíblia do começo para o final, vai ter 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª João, 3 João, Judas e Apocalipse. Ou se você quiser vir de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João. Tá bom? Irmãos, esses estudos que têm sido feitos, eu tenho preparado em casa e eu tenho feito basicamente o uso de 2 materiais. Tá? Além do texto bíblico, obviamente, né, que a gente tem que fazer o texto bíblico, a Bíblia é o nosso material de trabalho, a nossa base, né, a nossa regra de fé e prática, mas a gente tem outros materiais que a gente pode usar, e materiais que muitas vezes vêm junto com a sua Bíblia. Eu tenho usado essa Bíblia de estudo aqui de Genebra, tá bom? Que os irmãos batistas aí, nós batistas não fiquemos escandalizados, mas a gente tem aqui, ó, toda uma questão introdutória, ajuda muito, irmãos, tá? Autoria, público original, destinatário, data, ocasião, propósitos, características, muito bom, ajuda demais você entender o que está acontecendo na carta, tá bem? Ainda mais uma questão numa carta igual 3 João, que é uma carta extremamente pessoal. O João está escrevendo isso, ou o autor está escrevendo isso a uma pessoa, tá bom? Além desse material, eu tenho feito uso desse material aqui, Foco de Desenvolvimento, tá, do pastor Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, foi reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Foco de Desenvolvimento, ele vem em 2 volumes. A gente tem aqui o Foco de Desenvolvimento no Novo Testamento e a gente tem o FD aqui, né, o Foco de Desenvolvimento, tá, FD no Antigo Testamento. Tá bem? Eles vêm juntinhos assim, vêm encaixotadinhos, bonitinhos assim, ó, tá vendo? E eles vêm naquela caixa ali, ó, nessa caixinha aqui, ó. Eles vêm lá dentro, tá bom? São muito bons mesmo. Vou pegar um exemplo aqui para mostrar para os irmãos. 1 Coríntios, por exemplo, ele vem aqui com questões introdutórias, tá vendo? Questões introdutórias, título, autoria, data, contexto histórico, ajuda bastante mesmo, irmãos. Ó, ocasião e data, argumento básico, tá vendo? É um material muito bom, muito bom, espetacular esse material. E eu tenho usado isso aqui para que a gente tenha recursos para trabalhar, para a gente poder tirar informações de algum lugar de homens muito mais preparados, muito mais estudados do que nós. Tá bom? E aí agora eu quero deixar um encorajamento a você, crente, tá bem? Na verdade, 2 encorajamentos para você. Primeiro encorajamento, invista em livro. Eu sei que é caro, o livro é caro, a gente vive num país em que livro é difícil de adquirir, né? O custo é realmente elevado. Muitas vezes compensa comprar mais pela internet, aí você divide com outro irmão para rachar o frete ali, para tentar fazer com que isso fique mais barato. Mas invista em livro. Às vezes a gente investe em tanta bobagem, em tanta coisa, e não investe em estudo, tá bom? O primeiro encorajamento é esse. Leia mais, tá bom? Procure mais. Na internet a gente tem excelentes sites. Tem site da Editora Vida Nova que tem uma parte chamada Teologia Brasileira. A gente tem site da Editora Fiel. A gente tem site Monergismo. A gente tem até os próprios sites denominacionais da Convenção Batista ali, sempre está saindo algum artigo, alguma coisinha para que a gente possa ler. Irmãos, tem muito material bom. E às vezes você fala assim, ok, tem muito material bom, mas como é que eu sei que o que eu estou consumindo é bom? Aí eu vou te deixar uma dica. Se você está numa cidade um pouco maior, com uma estrutura um pouco melhor, você vai ter, e está em uma igreja um pouco maior, provavelmente a sua igreja tem pelo menos um bacharel em teologia, que é o pastor. Tá bem? Se você está numa cidade um pouco maior. Se você não está numa cidade um pouco maior, aí a coisa vai complicar um pouquinho mais, mas você tem pastores fiéis ali na cidade que você pode procurar os pastores e perguntar: pastor, onde é que eu acho um material bom? O que o senhor me indica? O que o senhor me recomenda? Tá bom? Confie na teologia do seu pastor, ele está te pastoreando, então confie no que ele vai te indicar para ler, tá bem? E também use os recursos que Deus tem dado à igreja, né? Os recursos de graça que Deus tem dado para a igreja. A gente às vezes tem
o privilégio de congregar na igreja que tem 2, 3 bacharéis de teologia, além do pastor. Procure essas pessoas. Estou querendo ler sobre esse assunto, o que você me indica? Estou querendo ler sobre batismo, o que você me indica? Sobre ceia, o que você me indica? Tá bom? Eu queria conhecer um pouco mais sobre a história dos batistas, história da igreja, o que você me indica? Tá bom? Que o pessoal vai te indicando. Então, o primeiro encorajamento é leia mais. Tá bom? Procure material. Segundo encorajamento, leia a sua Bíblia no ano. Faz um esforço para ler a Bíblia uma vez por ano, irmãos. Isso vai te ajudar demais a crescer. Então é algo que eu incentivo a mim mesmo, é algo que eu incentivo a minha família em casa, minha esposa e meu filho, e é algo que eu incentivo a igreja. Muitas vezes a gente não quer fazer essa leitura porque a gente pensa assim, se eu fizer essa leitura, as pessoas vão achar que eu sou arrogante espiritual, prepotente espiritual, se eu falar que eu consegui ler a Bíblia em um ano. Não, não é. Você está crescendo, você está buscando conhecer cada vez mais o teu Criador, o teu Redentor e o plano de salvação que Deus estabeleceu para a sua vida. Então eu te recomendo, faça a leitura bíblica uma vez por ano, tá? Faça a sua leitura uma vez por ano. 3 capítulos por dia você faz a leitura em um ano, tá bom? O que eu recomendo sempre é sempre tente ler mais do que 3. Tenta ler 4 ali, porque se acontecer alguma coisa um dia que bagunçou durante o ano, você tem uma reservinha ali para poder perder um dia, ou talvez 2 ali, por alguma questão que aconteça. Mas leia a sua Bíblia, tá bom? E aí depois de toda essa introdução que a gente fez, toda essa questão que foi tratada aqui, nós vamos pensar na nossa carta, tá bom? Como eu já indiquei no começo, como você vai achar ela na Bíblia, 1ª, 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João, ou de trás para frente, né? Apocalipse, Judas, 3ª João. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta nela, e nós vamos pensar algumas questões introdutórias, tá bom? A estrutura da nossa aula vai ser a mesma que nós temos feito. Nós vamos falar as questões introdutórias, depois nós vamos apresentar os blocos da escritura, vamos ler o texto e depois trabalhar dentro dos bloquinhos, tá bem, irmãos? Então vamos lá. 3º João, autoria? João, ou não, tá bem? Hoje em dia nós não questionamos essa autoria, tá? É meio que aceito de forma unânime na história da igreja, na mentalidade da igreja, mas quando a gente olha para a história houve questionamentos. A gente tem Eusébio, o grande historiador da história da igreja, que ele coloca essa epístola de João numa categoria que a gente chama de antilogomenas. E aí você me pergunta, que palavrão é esse? Antilogomenas. Antilogomenas quer dizer livro de autoria contestada, ou de autoria disputada. Tá bom? Então tem quem é que escreveu? E por que Eusébio faz isso? Porque quando ele olha o texto não fala que foi João. Né? Não tem nem na saudação e nem nas despedidas. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Está no versículo 1. Também no versículo 13 a 15 a gente não vê também se citando. Então Eusébio falou, não, peraí, mas se ele não falou, então provavelmente pode não ser ele. Ele questionou isso, tá bom? Mas quando a gente vai caminhando pela história da igreja, a gente chega num período muito importante chamado patrística, em que a gente tem homens como Clemente, tá bom? Como Irineu, homens muito, muito importantes na história da igreja, que eles falaram que realmente esse texto foi escrito por João, pelo apóstolo João, e fundamentados em quê? Fundamentados em estrutura e estilo. Quando você olha 1 João e 2 João, 3 João é muito parecido, tá bem? E na verdade, quando você olha 2 e 3 João, elas são muito parecidas em estilo com a primeira carta. Então eles falaram, não, realmente tudo indica que foi o mesmo autor. E como o autor da primeira epístola é realmente João, acabaram meio que aceitando isso. Essas duas cartas, 3ª e 2ª, elas foram os últimos livros a entrarem no cânon do Novo Testamento. E aí, o que é cânon? Cânon é aquele grupo de livros que a gente considera como inspirados por Deus. Tá bom? Aqueles livros que são a regra para o funcionamento da igreja. A gente tem 66 livros canônicos na nossa Bíblia protestante, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 2 últimos que entraram foram essas 2 cartinhas, tá bom? Ela trabalha muitas questões mais relacionadas à hospitalidade, ao acolhimento dos missionários que andavam ali. A gente pensa, na época de João, tinha muitos missionários itinerantes, né, e missionários que transitavam de uma igreja para outra,
e fala sobre a hospitalidade dessas pessoas, tá bom? Então o destinatário, o escritor da carta foi João, tá bom? A estrutura é essa. Quem é o destinatário? Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. Gaio, irmãos, era um nome muito comum naquela época. Não era igual um João, um José nos nossos dias, mas era um nome como se fosse um Pedro Henrique, tá? Um Pedro Henrique, Paulo, um nome comum. A gente tem pelo menos 3 referências que eu me lembro que agora. A gente tem um em Atos 19, 29, que é um Gaio em Macedônia. A gente tem um Gaio em Derbe, está lá em Atos 20, versículo 4. A gente tem um Gaio em Corinto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Se eu não me engano, na carta aos Romanos também aparece um Gaio. Então, podemos afirmar que essa carta foi escrita para um desses Gaio? Não, não podemos, porque a gente não tem subsídio bíblico para falar isso. Tá bem? Então, autoria joanina, Gaio, o destinatário. O que a gente sabe desse Gaio? Ele era um líder da igreja, tá bom? Era uma liderança nessa igreja, e que ele recebia muito bem esses missionários, esses cristãos peregrinos. Ele recebia muito bem e também equipava eles para continuarem na viagem. João o encoraja a continuar fazendo isso. Então, é um líder cristão que hospedava e sustentava missionários itinerantes. Qual que é a data de escrita da carta? Como a maioria dos textos da Escritura, a gente não tem uma data específica, mas a gente tem um período que acredita-se que tenha sido escrita a carta. Entre 80 e 90 depois de Cristo. Irmãos, algo bem interessante que eu encontrei também estudando sobre essa cartinha é que muita gente acredita que ela foi escrita antes de 1ª e 2ª João. Por quê? Na terceira epístola a gente não vê estudos, questões, tratativas relacionadas à pessoa e à obra de Cristo Jesus. E coisas que a gente encontra na 1ª e na 2ª carta. Então alguns estudiosos acreditam o seguinte: não há menção desses assuntos porque talvez esses assuntos, esses questionamentos de obra e pessoa de Cristo, talvez não tivessem sido ainda lançados a João. Então ele não tinha escrito nada. Se esses questionamentos tivessem sido lançados antes, ele teria feito pelo menos um apontamento defendendo a pessoalidade e as obras de Cristo, tá bom? Mas como não foi feito nada aqui, não tem nada tratado aqui, o pessoal, alguns estudiosos acreditam que essa carta tenha sido talvez escrita antes de 2ª e 1ª João, tá bom? A gente tem 3 personagens da carta: Gaio, que é o destinatário, e a gente tem 2 outros, tá bom? A gente tem Demétrio, tá? Ele é um bom crente, é um bom líder, ele tem um bom testemunho, ele é muito bem recomendado na carta. E a gente tem Diótrefes. Diótrefes, ele é um camarada mais complicado, não é um bom testemunho, mas também era um líder sobre a igreja, tá bem? E a gente aprende que existem bons líderes e maus líderes na igreja, tá bem, irmãos? O livro, ele está dividido em 4 blocos, tá joia? 4 blocos. Pelas estruturas que eu estudei, pelo foco de desenvolvimento e outros materiais, a maioria dos autores divide em 4 ou 5 blocos. Eu preferi condensar em 4 e trazer de uma forma que traga uma praticidade vivencial maior para nós como igreja, tá bem? Que isso possa servir de uma forma mais específica para a gente. E ficaram 4 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 4, que fala que bons testemunhos devem nos alegrar. Do versículo 1 até o versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 8, inclusive também o versículo 12, a gente tem que boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Tá bom? O terceiro bloco, versículo de 9 a 11, fala o seguinte: maus líderes não devem ser imitados. Tá bom? E do versículo 13 até o versículo 15, a gente tem que crentes devem ansiar estar com outros crentes. E o versículo 12 ficou no nosso segundo bloco: boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Tá bem? Como é que nós vamos fazer hoje? Como nós já temos feito. Nós vamos ler toda a carta e depois nós vamos ler os bloquinhos de estudos, nossos 4 bloquinhos de estudos, e vamos comentar dentro aquilo que for interessante. Tá bom? Então eu te convido a deixar sua Bíblia aberta aí em 3 João. Nós não vamos ficar pulando muito de versículos aqui pela escritura, tá bem? O que for
ser lido de outros, eu vou falar a referência aqui, tá bom? Para os irmãos poderem acompanhar se quiserem também, tá joia? Ah, falou um texto lá em Gálatas. Se os irmãos quiserem dar pausa no vídeo, vai lá e lê o texto em Gálatas, apesar que eu vou estar lendo ele também, tá joia? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus antes da gente começar o nosso estudo? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai bendito, graças te damos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Vem falar aos nossos corações nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e que possamos entender as grandes verdades que o Senhor tem através desse texto para as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, e que possamos realmente crescer. Usa as nossas vidas, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, que a Tua Palavra ache lugar em nós. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, e em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos ler a carta? Vamos lá. Terceira epístola de João, ou terceira carta de João. Diz assim, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Irmãos, a carta ela fala muito mesmo sobre acolher, acolhimento. Gaio era uma pessoa que acolhia os missionários, Diótrefes era uma pessoa que não gostava de acolher os missionários, Demétrio era um desses missionários, muito provavelmente, que deveriam ser acolhidos, estava indo muito bem recomendado pelo apóstolo João. Tá bem? Então, a verdade da carta é acolhimento, é aprendermos a acolher, tá bem? Sermos hospitaleiros com as pessoas que se achegam a nós. Só que a gente vai trabalhar os blocos da carta. O primeiro bloco, bons testemunhos devem nos alegrar, tá bem? Versículos de 1 a 4. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, João estava feliz porque Gaio andava na verdade. Quando a gente olha para textos muito conhecidos, João capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Tá bom? Então, quando a gente olha aqui, a gente pensando, por exemplo, no versículo 1, substitui a verdade por Cristo, para você ver. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo em Cristo. Finalzinho do versículo 3, como tu andas em Cristo. Não tenho maior alegria do que esta, do que ouvir que meus filhos andam em Cristo. Andam na verdade, vivemos Jesus. Tá bem? E quando João vê isso, ele fica feliz. Olha que legal. Versículo 2, ele fala assim, no versículo 3, na verdade, né? Eu fiquei muito alegre pela vinda de alguns irmãos e pelo testemunho da sua verdade, como você anda na verdade. Eu fico feliz, Gaio, porque eu sei que você está andando na verdade. Eu fico feliz porque as pessoas falaram que você tem um bom testemunho. Isso me alegra. E mais, Gaio, eu quero que você tenha prosperidade e saúde, porque você anda na verdade. João, ele fica tão feliz pelo procedimento de Gaio, ele fica tão alegre pelo procedimento de Gaio, que ele deseja boas coisas a Gaio. A gente tem que se alegrar, irmãos, quando as pessoas fazem o certo. A gente tem que ter felicidade quando vemos irmãos fazendo o correto